Segundo a OMS, saúde é um estado de completo bem-estar físico, mental e social, e não somente a ausência de enfermidades. Os quadros do programa Vida Plena proporcionam informações e reflexões que lhe darão bem-estar global. Está começando o programa Vida Plena. Apresentação: Ivanise Diel e Augusto Ablin. Bom dia, queridos ouvintes da Rádio Cidade Alta FM. Estamos chegando para o seu programa semanal de saúde com muitas dicas. E hoje, 30 de março de 2024, na reflexão com o pastor Emerson, ouviremos a continuação do livro de Êxodo, onde ele, pastor, sabiamente tirará lições valiosas para as nossas vidas. No quadro das curiosidades, Lily Bold falará sobre os alimentos que são bons para o estômago. No quadro Conselhos sobre Saúde, Ellen White mostrará como podemos cooperar com Deus por meio de uma observância inteligente às leis da vida e da saúde, pois a saúde é um dom precioso concedido ao homem. Já no quadro Princípios Educacionais, receberemos outras orientações preciosas com relação ao tema educação, tão carente nos dias de hoje. A reflexão da semana com o pastor Emerson Garcia Metzger. Olá, amigos da Cidade Alta FM. Quão bom é estar com você mais uma vez. Que alegria! Semana a semana estamos aqui juntinhos falando da palavra de Deus, do amor desse Deus maravilhoso que tanto te ama e te cuida e te protege, porque esse é o nosso Deus, o Deus criador do universo. Semana passada, nós conversamos um pouquinho sobre o faraó. Moisés e Arão, eles foram conversar com o faraó e aqui a Bíblia diz que Deus iria endurecer o coração de faraó. Nós conversamos um pouquinho sobre isso e entendemos que faraó realmente estava com o coração duro e não permitiu eles saírem para adorar a Deus no deserto. Vamos ver agora o que acontece na sequência. Êxodo, capítulo 7, do verso 14 em diante. Diz assim: Então disse o Senhor a Moisés: O coração de Faraó está obstinado, recusa deixar ir o povo. Vai pela manhã a Faraó, eis que ele sairá às águas, põe-te em frente dele na praia do rio, e tomarás em tua mão a vara que se tornou em cobra. E lhes dirá: O Senhor, o Deus dos Hebreus, me tem enviado a ti, dizendo: Deixa ir o meu povo, para que me sirva no deserto. Porém, eis que até agora não tens ouvido. Assim diz o Senhor: Nisto saberás que eu sou o Senhor. Eis que eu, com esta vara que tenho em minha mão, ferirei as águas que estão no rio, e tornar-se-ão em sangue. E os peixes que estão no rio morrerão, e o rio cheirará mal, e os egípcios nausar-se-ão, bebendo a água do rio. Ai, ai, ai. Quando Deus dá uma ordem, não tem quem mude esta ordem. Deus, ele é onisciente. Ele sabe todas as coisas, desde o início até o fim. Então Deus não pode errar. Quando Deus dá uma ordem, pode ficar tranquilo, porque ele sabe o que está fazendo. Se ele não souber o que está fazendo e mudar, talvez, a ordem, é porque ele não é Deus. Ah, mas existem ordens condicionais? Sim, existem ordens condicionais. Deus dá algumas ordens, como fez com Jonas. Jonas tinha que ir à cidade de Nínive, e a ordem era que ele dissesse que a cidade seria destruída por Deus, se eles não se arrependessem. Mas eles se arrependeram. Desde
do rei daquela cidade até os animais, todos foram ali vestidos de saco e todos se arrependeram. Olha que interessante. Então era uma ordem condicional. Mas quando não existe a condição, infelizmente aquilo que Deus falou, ou felizmente, né? Isso vai acontecer. E aqui a gente viu que Deus está conversando com o faraó através de Moisés e Arão, para que o faraó pudesse libertar o povo para adorá-lo no deserto. Mas faraó não deixou. E agora Deus diz então que ia tornar todas as águas ali em sangue. E isso causaria muito mal-estar, porque as águas agora em sangue, como é que eles iam beber, tomar banho? Não teriam mais os peixes. E foi o que aconteceu. A pergunta é: quantas vezes Deus tem chamado você para você mudar de vida? Há quanto tempo você está dizendo não para Deus? Tem pessoas que já há muitos anos já foram chamadas pelo Senhor, mas muitas vezes nós colocamos os nossos desejos na frente. Não, eu não posso ir para Deus porque eu trabalho no sábado. E aí fica enrolando. Eu não posso ir para Deus agora porque eu tomo uma cervejinha e eu não vou deixar de tomar essa cervejinha por causa de Deus. E essa é mais uma enrolação nossa do ser humano. Não, eu não vou para Deus agora porque eu tenho que arrumar a situação do meu casamento. Eu estou em adultério. E aí você enrola mais um pouquinho. E sabe que o ser humano, ele é o melhor enrolador que existe. Só que o único problema é que quando a gente tenta enrolar as pessoas, quem são enrolados somos nós. A gente só piora a nossa situação cada vez que tentamos enrolar as outras pessoas. E não tem como enganar a Deus. Quando você dá essas desculpas para não se aproximar de Deus, você infelizmente está assinando um atestado de ignorância, porque você acha que está enganando alguém, mas o maior enganado é você em toda essa história. E quando a gente vai procrastinando essas coisas, quando a gente vai se demorando para mudar a nossa vida, o inimigo vai se enraizando em nossos lares, em nossa vida, e infelizmente a gente começa a se tornar escravo dele. E a escravidão vai tão longe porque às vezes são coisas simples que podem ser tiradas do nosso convívio, coisas simples que podem ser mudadas no nosso caráter. Mas a gente torna essas coisas tão difíceis, que a gente se coloca numa posição de impossibilidade de mudança. E infelizmente isso é uma mentira. O próprio Deus pode mudar os nossos sentimentos, os nossos desejos. Eu digo para você, entregue o teu coração ao Senhor e Ele vai te moldar. Entregue sua vida ao Senhor e Ele vai fazer a diferença na sua vida. Mas você precisa entregar e tem que ser do jeito que você está. A Bíblia diz que é para a gente ir do jeito que a gente está e não é para demorar. Venha do jeito que você está e Deus vai te moldar. Deus vai te ajudar a ser diferente. Muitas vezes nós sofremos, sabe por quê? Porque somos bobos. Desculpe falar. Mas sofremos porque somos bobos. Ficamos sofrendo, coisas que nós talvez nem precisássemos. Mas pela nossa teimosia, a gente sofre muito. O ser humano sofre de teimoso. A gente sabe que tal coisa nos faz mal, mas a gente continua fazendo. Porque esse mal ele é feito dia a dia, não é imediato. É como um veneno que se toma um pouquinho a cada dia. Mas depois de muito tempo, esse veneno reage. Infelizmente, você vai ter uma morte. Muitos de nós poderiam evitar muitas desgraças nas nossas vidas. Mas por sermos inconsequentes e deixarmos a vida nos levar de qualquer jeito, nós trazemos para nós muitas coisas ruins. Coisas que às vezes marcam para a vida toda.
Talvez você tenha passado por uma situação aí de perder alguém que você ama. É muito triste. Mas mais triste é quem ficou e não amou realmente direito esta pessoa. Mais triste é aquele que poderia ter mudado uma situação e não se esforçou para mudar a situação. Mais triste é saber que eu poderia ter feito o melhor de mim e eu não fiz. Que tristeza. Para aquele que descansou, ele não vê mais nada aqui nessa terra. Mas para nós que ficamos com uma consciência pesada por não ter sido suficiente bons ou ter sido suficientes atentos a alguns sinais ou mudanças e a gente não fez, infelizmente somos nós que sofremos. A tua vida pode ser muito melhor se você se voltar para Cristo. A Bíblia tem muitas orientações sobre alimentação. E hoje o povo morre porque se alimenta mal, porque usa drogas, porque usa o cigarro, o álcool e tantas outras coisas que nos fazem mal. Por isso, não é por falta de falar. Muita gente sabe que a Bíblia é o manual desta vida. E você precisa saber que a Bíblia é o teu manual. Comece a ler a Bíblia hoje. Quanto mais você se aproximar dela, mais rápido você fará mudanças. E essas mudanças serão para a eternidade. As pessoas vão perceber que você está mudando e vão perguntar o que você está fazendo. A Bíblia tem esse poder de quando nós lemos de coração e alma abertos, ela nos muda. Na verdade, quem nos muda é o Espírito Santo de Deus, que está ali nessas páginas esperando a gente clamar por Ele, para que Ele faça mudança na minha vida e na tua vida. Deus te abençoe. Busque a Bíblia. Leia a Bíblia todos os dias e você vai ter uma vida melhor. Deus te abençoe, uma boa semana e até o sábado que vem. Você está ouvindo Programa Vida Plena. Vida Plena apresenta Curiosidades da Semana com Lili e Buldi. Bom dia, tudo bem com vocês? Então, hoje vamos a falar sobre uma doença que ataca nosso estômago. Ela se chama dispepsia, que é um transtorno do processo digestivo. Esse se torna difícil e doloroso. Comumente a dispepsia é chamada de má digestão. Manifesta-se com arroto, sensação de estômago cheio, mal-estar ou distensão abdominal e acidez. Em alguns casos, a dispepsia é de causa orgânica e até pode ser um dos primeiros sintomas de uma doença grave. No entanto, o habitual é que a dispepsia seja de tipo funcional, causada por uma alimentação inadequada ou por hábitos pouco saudáveis. É preciso corrigir essas causas para que se possa curar a dispepsia. Se algo não for feito, pode evoluir para gastrite e úlcera do estômago. Estes são alguns dos fatores que podem produzir dispepsia ou agravá-la. Mastigação insuficiente, comer muito rápido, irregularidade nos horários das refeições, o estresse e a tensão nervosa, alimentação rica em frituras, enlatados e conservas em vinagre, excesso de gordura e o consumo de alimentos que podem causar intolerância digestiva, como o leite, e excesso de líquidos, especialmente refrigerantes, sucos gasificados e cerveja. Precisamos reduzir ou eliminar as frituras, especiarias, bebidas alcoólicas, café, vinagre, refrigerantes, gordura, mariscos, chocolates, leite e aumentar mais o consumo de germinados, cereais integrais, saladas, abóbora, mamão, bulbo, funcho e bebidas de malte. Até a próxima semana. O programa Vida Plena apresenta Conselhos sobre Saúde. Uma vida sem objetivo é uma vida morta. A mente deve deter-se sobre assuntos relacionados com nossos interesses eternos
Isso conduzirá à saúde do corpo e da mente. Nossa fé requer que elevemos o padrão da reforma e demos passos avançados. A condição de nossa aceitação para com Deus é uma separação prática do mundo. O Senhor nos chama como um povo. Saí do meio deles e apartai-vos, e não toqueis nada imundo, e eu vos receberei. O mundo poderá desprezar-vos por não satisfazer de suas normas, tomardes parte em seus divertimentos desregrados e seguirdes seus perniciosos caminhos. Mas o Deus dos céus promete receber-vos e ser o vosso Pai. E vós sereis para mim filhos e filhas, diz o Senhor Todo-Poderoso. O mundo não serve de norma. O mundo não deve servir de modelo para nós. É moda condescender com o apetite em alimentos requintados e estímulos artificiais, fortalecendo as propensões animais e frustrando o crescimento e desenvolvimento das faculdades morais. Não existe encorajamento dado a qualquer dos filhos e filhas de Adão para que eles possam tornar-se vitoriosos na luta cristã, a não ser que decidam praticar a temperança em todas as coisas. Se fizerem isto, eles não combaterão como aqueles que combatem no ar. Exercício físico. Outra bênção preciosa é o exercício apropriado. Há muitos indolentes e inativos que são avessos a trabalho físico ou exercício, porque este os fatiga. Que mal há em que se fatiguem? A razão de se cansarem é que não revigoram seus músculos pelo exercício e por isso se ressentem ao mínimo esforço. Mulheres e moças inválidas sentem-se mais satisfeitas por ocuparem-se com trabalhos leves, como fazer crochê, bordar ou fazer renda, do que empenhar-se em atividade física. Se os inválidos desejam recobrar a saúde, não devem eles deixar de fazer exercício físico, pois, do contrário, aumentarão a fraqueza muscular e a debilidade geral. Atai um braço e deixai-o permanecer sem uso, mesmo que seja por umas poucas semanas. Libertai-o depois de seu cativeiro e notareis que ele está mais enfraquecido do que o que estivestes usando moderadamente durante o mesmo espaço de tempo. A inatividade produz o mesmo efeito sobre o sistema muscular todo. O sangue não é tão capaz de expelir as impurezas como seria se a circulação ativa fosse produzida pelo exercício. Quando a temperatura permitir, todos os que puderem assim fazer devem andar ao ar livre cada dia, tanto no verão como no inverno. Mas a roupa deve ser apropriada para o exercício e os pés devem estar bem protegidos. Uma caminhada, ainda que seja no inverno, será mais benéfica à saúde do que todos os remédios que os médicos possam prescrever. Para os que podem fazê-lo, o andar a pé é preferível a andar de condução. Os músculos e veias tornam-se mais capacitados a desempenhar seu trabalho. Haverá aumento de vitalidade tão necessária à saúde. Os pulmões realizarão a atividade indispensável, pois é impossível sair ao ar revigorante de uma manhã de inverno sem encher os pulmões. As riquezas e a ociosidade são tidas por alguns como bênçãos de fato. Mas quando alguma pessoa adquiriu fortuna ou a herdou inesperadamente, seus ativos hábitos foram interrompidos, seu tempo é mal empregado, ela vive ociosamente e sua utilidade parece chegar a um fim. Torna-se inquieta, ansiosa e infeliz, e sua vida logo se encerra.
Aqueles que estão sempre ocupados e vão alegremente ao desempenho de suas tarefas diárias são os mais felizes e vigorosos. O repouso e a tranquilidade da noite traz ao seu corpo cansado repouso ininterrupto. O exercício auxiliará o trabalho da digestão. Andar ao ar livre após a refeição, conservando a cabeça erguida, pondo os ombros para trás e fazer exercícios moderados será um grande benefício. A mente se desprenderá de si mesma para as belezas da natureza. Quanto menos a atenção é atraída para o estômago após a refeição, tanto melhor. Se estiverdes em constante temor de que o vosso alimento vos prejudique, certamente o fará. Esquecei-vos de vós mesmos e pensai em alguma coisa alegre. Resfriados e ar frio. Muitos laboram sob a falsa ideia de que, se apanharam resfriado, devem evitar cuidadosamente o ar do lado de fora e aumentar a temperatura de seus quartos até que estes estejam excessivamente quentes. O organismo poderá ser desarranjado, os poros poderão fechar-se pelas substâncias residuais e os órgãos internos sofrerem até certo ponto inflamações, porque o sangue que se resfriou refluiu da superfície e foi lançado sobre eles. Nessa ocasião, mais do que em qualquer outra, os pulmões não devem ser privados de ar puro e fresco. Se ar puro alguma vez é necessário, o é quando alguma parte do organismo, como os pulmões ou o estômago, está doente. O exercício inteligente levará o sangue para a superfície e aliviará, assim, os órgãos internos. O exercício ativo, embora não violento, ao ar livre, com espírito alegre, estimulará a circulação, dando à pele um rubor salutar e enviando o sangue, vitalizado pelo ar puro, às extremidades. O estômago doente encontrará alívio por meio do exercício. Os médicos frequentemente aconselham os enfermos a visitarem países estrangeiros, a irem a estações balneárias ou viajar pelo oceano, a fim de reaver a saúde, quando em 9 de cada 10 casos eles recobrariam a saúde e poupariam tempo e dinheiro se alimentassem com temperança e se dedicassem a exercícios saudáveis, com um espírito alegre. Exercício e o livre e abundante uso do ar e luz solar, bênçãos que o céu tem outorgado a todos nós livremente, dará vida e força ao enfermo macilento. Inatividade e fraqueza. Aqueles que deixam de fazer uso de seus membros cada dia perceberão um enfraquecimento ao procurarem exercitar-se. As veias e músculos não estarão em condições de desempenhar o seu trabalho e conservar todo o mecanismo vital em atividade sadia. Cada órgão do corpo fazendo sua parte. Os membros serão fortalecidos pelo uso. O exercício moderado cada dia comunicará energia aos músculos, os quais, sem exercício, se tornam flácidos e debilitados. Você está ouvindo o programa Vida Plena. E agora, no programa Vida Plena, Princípios Educacionais. Somos injuriados, disse ele, e bendizemos. Somos perseguidos e sofremos. Somos blasfemados e rogamos. Como contristados, mas sempre alegres. Como pobres, mas enriquecendo a muitos. Como nada tendo e possuindo tudo.
Encontrava ele a alegria no servir, e ao terminar a vida de trabalho, olhando para trás as lutas e triunfos, podia dizer: combati o bom combate. Estas histórias são de interesse vital. A ninguém são elas de maior importância do que aos jovens. Moisés renunciou a um reino em perspectiva. Paulo às vantagens da riqueza e honra entre seu povo, para levarem uma vida de pesados encargos no serviço de Deus. A muitas pessoas a vida destes homens parece ser de renúncia e sacrifício. Foi realmente assim? Moisés considerava o vitupério de Cristo maiores riquezas do que os tesouros do Egito. Ele assim considerava porque assim era. Paulo declarou: o que era para mim ganho, reputei-o perda por Cristo. E na verdade tenho também por perda todas as coisas, pela excelência do conhecimento de Cristo Jesus meu Senhor, pelo qual sofri a perda de todas estas coisas e as considero como esterco, para que possa ganhar a Cristo. Ele estava satisfeito com sua escolha. A Moisés era oferecido o palácio dos faraós e o trono do monarca, mas os prazeres pecaminosos que fazem com que os homens se esqueçam de Deus prevaleciam naquelas cortes senhoris, e em lugar deles escolheu riquezas duráveis e justiça. Em vez de se ligar às grandezas do Egito, preferiu unir a vida ao propósito divino. Em vez de dar leis ao Egito por direção divina, deu-as ao mundo. Tornou-se o instrumento de Deus em transmitir ao homem aqueles princípios que são a salvaguarda tanto do lar como da sociedade, e que são a pedra fundamental da prosperidade das nações. Princípios hoje reconhecidos pelos maiores homens do mundo como o fundamento de tudo o que é melhor dos governos humanos. A grandeza do Egito jaz no pó. Passaram-se seu poderio e civilização, mas a obra de Moisés jamais poderá perecer. Os grandes princípios de justiça para estabelecer os quais ele viveu são eternos. A vida de Moisés, de trabalhos e de cuidados que pesavam sobre o coração, foi iluminada com a presença daquele que traz a bandeira entre 10.000 e é totalmente desejável. Com Cristo na peregrinação no deserto, com Cristo no Monte da Transfiguração, com Cristo nas cortes celestiais, foi a sua vida abençoada na terra e honrada no céu. Paulo também era, em seus múltiplos labores, protegido pelo poder mantenedor de sua presença. Posso todas as coisas, disse ele, naquele que me fortalece. Quem nos separará do amor de Cristo? A tribulação, ou a angústia, ou a perseguição, ou a fome, ou a nudez, ou o perigo, ou a espada. Mas em todas estas coisas somos mais do que vencedores, por aquele que nos amou. Porque estou certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as potestades, nem o presente, nem o porvir, nem a altura, nem a profundidade, nem alguma outra coisa nos poderá separar do amor de Deus, que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Havia, contudo, uma alegria futura, para a qual Paulo olhava como a recompensa de seus trabalhos. A mesma alegria por causa da qual Cristo suportou a cruz e desdenhou a ignomínia. Alegria esta de ver o fruto de seu trabalho. Qual é a nossa esperança, ou gozo, ou coroa de glória? Escreveu ele aos conversos de Tessalônica. Porventura não sois vós também diante de nosso Senhor Jesus Cristo em sua vinda? Na verdade, vós sois a nossa glória e gozo. Quem poderá calcular os resultados dos trabalhos de Paulo para o mundo? De todas estas benéficas influências que aliviam o sofrimento, que confortam a tristeza, que restringem o mal, que erguem a vida de sua condição egoísta e sensual e a glorificam com a esperança da imortalidade, quanto se deve aos trabalhos de Paulo e de seus cooperadores, quando com o Evangelho do Filho de Deus fizeram sua silenciosa viagem da Ásia às praias da Europa. O que não valerá a uma vida o ter sido o instrumento de Deus em pôr em ação tais influências abençoadoras? O que não valerá na eternidade testemunhar os resultados de um tal trabalho? Nunca homem algum falou assim como este homem. Você ouviu o programa Vida Plena. Volte a nos ouvir no próximo sábado, aqui na Cidade Alta FM.